Olá, está começando mais um FloripaCast, o podcast aqui da Câmara Municipal de Florianópolis. E hoje a gente vai falar sobre os benefícios da cannabis medicinal para tratar algumas doenças e dores. E quem está aqui com a gente é a advogada criminalista Raquel, que é presidente da Comissão de Políticas de Drogas da OAB, ex-vice-presidente da Associação Santa Cannabis e também hoje ela é diretora da instituição. Raquel, muito obrigada pela sua presença aqui hoje com a gente. Obrigada, Camila. É um prazer estar aqui com vocês e ainda mais para discutir esse tema que é tão relevante, né? E muitas pessoas não têm o conhecimento de que podem se tratar com a cannabis e, enfim, vai ser um prazer dividir esses assuntos aí com vocês. Raquel, eu acho que a gente pode começar nesse primeiro momento, acho que você falou muito bem, né? Muitas pessoas não sabem que realmente podem se tratar com a cannabis. Eu queria que você falasse como que é esse caminho, né? Porque hoje a gente, de vários estudos, a gente sabe que a cannabis, ela realmente ajuda no controle de dor de muitas doenças, como Parkinson, dores de câncer, né? De pacientes oncológicos, pacientes com fibromialgia, ela ajuda realmente nesse tratamento para o controle da dor, né? Pessoas com neuralgia do trigêmeo. Então, eu queria que você falasse como que essas pessoas que passam por essas situações podem procurar, né, um advogado, no seu caso, para ter acesso à cannabis medicinal. Bom, tem várias formas, na verdade, hoje em dia, de se ter acesso à cannabis medicinal. Muitas delas não passam pelo advogado, né? É mais para trâmites burocráticos. Vamos lá. Atualmente, o primeiro passo, na verdade, é a pessoa consultar um médico que prescreva esse medicamento, né? Vende na farmácia, qualquer farmácia vai ter para vender. Mas existem outras formas de fornecimento, que no caso, aí eu vou dar o exemplo da Santa Cannabis, que é a associação que eu, vamos dizer assim, participei da criação, né? A Santa Cannabis, ela surgiu com o Pedro, que é o presidente, numa necessidade justamente de tratar a avó dele, que tem Parkinson até hoje, na verdade, a dona Edna, e com 82 anos ali, numa época que ela estava bem ruim, já não falava mais, toda travada, né, da dor e tudo mais, ela iniciou o tratamento por conta do Pedro, tem o Pedro pai e o Pedro filho, né, e eles estudaram, porque na Europa isso já é uma realidade, em outros países isso é uma realidade, aqui o Brasil é que está um pouco mais atrasado nesse sentido, mas eles descobriram então que a cannabis seria boa para o Parkinson. E aí ele começou assim, como é que eu consigo isso aqui no Brasil? Ainda é uma época que não tinha tanta informação. E até tu vê, hoje mesmo, tendo informação, as pessoas têm dificuldade, eventualmente, de adquirir o medicamento. Então, ele foi atrás de outras associações no país que forneciam, fez tudo ilegalmente no primeiro momento. Até se colocando em risco, na verdade, né? E aí começou a dar o óleo para a avó. E começou a ver que ela, né, o rosto que era bem travado começou a soltar, a voz dela começou a voltar e com o passar do tempo ela começou a fazer coisas sozinha, voltou a cozinhar, a costurar e tal, então a partir daí ele viu como teve uma melhora significativa. Muito invisível e em pouco tempo, coisa que nenhum medicamento convencional havia, né, feito por ela. Então ele pensou, cara, eu sou obrigado a passar esse conhecimento adiante e a ajudar outras pessoas como a minha avó a obterem esse remédio, porque não são só os idosos, né, ou só o Parkinson, como tu bem citastes. Alzheimer, dores crônicas, são pacientes de câncer, ansiedade, depressão, artrite, muitas coisas não cura, né? Não mais ajuda na questão dos sintomas. Como eu tinha falado assim, muitos estudos alegam realmente que ela tem uma melhora significativa nesses sintomas de dores, né? Principalmente de pacientes crônicos, né? Sim. Normalmente, assim, doenças autoimunes também, por conta da atuação do óleo da cannabis no nosso sistema endocannabinoide, né? Todo ser humano, todo ser vivo, na verdade, inclusive as plantas têm esse sistema endocannabinoide. Mas para a pessoa que quer se tratar, então, com a cannabis, o primeiro passo seria ir ao médico. Muitas pessoas não têm o conhecimento desse médico e tal. Tem médicos que a pessoa vai e é contra ainda, infelizmente. Então, o que a Santa Cannabis faz? Assim como outras associações. Junta as informações e faz esse processo de acolhimento dos pacientes. Então, a pessoa vai entrar em contato com a Santa Cannabis pelo WhatsApp, é descomplicadíssimo.
Lá ela vai ter uma listagem de médicos que de todos os valores, né, desde 200, 100 reais. Já são médicos selecionados que são pró-cannabis. Isso, é um filtro que a associação fez com médicos que prescrevem. Então, a gente consegue indicar para os pacientes esse caminho. A partir daí, tendo a receita médica, a indicação médica para o uso, a pessoa consegue adquirir o óleo pela Santa Cannabis, mas também consegue comprar na farmácia, tipo, qualquer farmácia, Preço Popular, Panvel, aqui na ilha, né? Qualquer uma dessas farmácias também tem para vender o óleo de cannabis. Dá para tu importares o óleo também, tu consegue uma autorização de importação do medicamento pela Anvisa e importa o medicamento também. E aí precisa judicialmente, né, no caso, tem pacientes que realizam o cultivo da planta. Isso, era esse assunto que eu queria entrar mesmo, que é a parte mais de burocracia, né? Que realmente precisaria de um advogado, que é para cultivar. A gente sabe que hoje é criminalizado o cultivo dessa planta aqui no Brasil, mas em que casos que um paciente, né, com dor crônica ou com alguma doença crônica pode fazer o plantio da cannabis? Na verdade, a partir do momento que você é paciente de cannabis, esse direito, vamos dizer assim, não é adquirido, né? Você não tem esse direito, mas você pode persegui-lo no caso. Então, a pessoa que tem a prescrição médica, que já tem principalmente aqueles que têm um histórico de tratamento da doença com outros medicamentos e assim, efeitos colaterais. Tem muita gente que trata, mas aí dá gastrite, ou a pessoa tem efeito colateral do medicamento, tem, sei lá, insônia, incontinência urinária, vários efeitos, né? A gente sabe. Então, juntar essa documentação, né, fazer essas provas e aí sim consultar um advogado. Eu sempre instruo que seja um advogado que tenha intimidade com o tema, porque é um assunto muito sério e se der errado, querendo ou não, no habeas corpus, que é a forma como a gente tem de pedir essa autorização, a pessoa, o paciente, assume para as autoridades que está cultivando maconha, que está cometendo um crime, né? Então... Mas tem que ser, no caso, especificamente o advogado criminalista? Não, na verdade não. Não necessariamente? Tem vários colegas que são de outras áreas. Isso é interessante a gente falar também. Tem vários colegas que são de outras áreas e trabalham assim também. Tem advogados que trabalham só com isso especificamente, porque de um tempo para cá, a tese desse habeas corpus, ela tem sido amplamente difundida, né? O que é uma coisa boa. Eu integro a Rede Reforma, que é um coletivo de advogados nacional que luta por uma reforma na política de drogas no país. E quem criou essa tese do habeas corpus preventivo foram integrantes da Rede Reforma. E já lá em 2017, então foi o primeiro habeas corpus tratando desse assunto, veio da Rede Reforma. Então, a partir desse momento, na verdade, é que se começou a falar sobre esse direito e atualmente essa tese é difundida e tem colegas que usam de todas as áreas. A única coisa que eu acho importante é fazer uma pesquisa sobre o profissional, ver se ele atua naquela região, se tem conhecimento técnico suficiente, porque como é um assunto sério e bem nichado, é importante que seja um profissional com conhecimento para que o paciente não se coloque numa situação de risco. Já aconteceu muito no meu escritório de chegar caso de paciente que entrou com habeas corpus com um colega, pagou determinado valor, abaixo, vamos dizer, do que prevê lá a tabela da OAB, vamos dar um exemplo, e descobriu que era só até a sentença e não até o final. E depois não ia ter outro tipo de acompanhamento. Exato, e o processo continua, né, eventualmente. Então, tem que dar uma pesquisada no profissional para não cair, assim, em tentações de com alguém que não é tão conhecido, mas às vezes por um valor menor. Enfim, a Santa Cannabis em si, ela... Olhar para também a seriedade que é esse tema, né? Claro, né? Para também não cair em golpe ou coisa do tipo, né? Porque como é um tema denso, eu acredito, né? Eu não sei como que é para o judiciário aceitar esse tipo de processo ou para dar, para deferir, né? Como que é, assim, eles realmente aceitam na maioria das vezes? Então, varia muito conforme a instrução do habeas corpus mesmo, né? Os documentos juntados, a prova que foi feita, trabalhando bem, eu não vejo por que ser negado, até porque o STJ, ele já meio pacificou o entendimento do cabimento do habeas corpus para a obtenção do salvo-conduto para cultivo de maconha com fins medicinais. Então, ainda que seja negado por algum motivo em primeiro grau ou em segundo grau, há sempre o STJ que tem esse posicionamento. Então, chegando lá em cima com foco, a gente falou lá em cima, chegando no STJ com a documentação correta e a narrativa dos fatos e as teses necessárias,
não vejo possível a negativa, sabe? Sem o paciente tem tudo comprovado certinho. Então é uma coisa que é garantia até certo ponto. Exatamente. Eu lá no meu escritório, eu tenho muito cuidado com as pessoas, né, que vêm, porque tem que haver um filtro, né? É o paciente. Tem muita gente que usa e não sabe que é paciente, mas é. Então, eu sempre digo para essas pessoas, no caso usuários, que procurem um médico prescritor, porque também é algo que vai diferenciá-los de eventualmente um traficante. O STF, né, votou aquele recurso extraordinário que fala muito sobre a descriminalização da maconha especificamente. E muita gente entendeu que a partir dali, posso ter 6 plantas, posso ter 40 gramas. E não é assim, não pode. Se a pessoa, por mais que tu sejas paciente... Isso é legal a gente explicar também, Raquel. Então, por mais que tu seja paciente eventualmente, por mais que tenha até a prescrição médica, se a polícia for na tua residência por conta de uma denúncia ou com mandado de busca e apreensão, enfim, e o policial vir uma plantação de maconha ou 40 gramas, ou 6 plantas, ou 3 plantas, não importa, a pessoa só não vai... A descriminalização implica na pessoa não ser processada criminalmente, mas será processada administrativamente e haverá a apreensão dessas plantas, porque o THC continua proibido, né? Então, ainda não foi legalizado, houve só essa descriminalização, então trata-se desse assunto no âmbito administrativo. Por isso que essas pessoas, eu acredito assim, que os pacientes que fazem o cultivo da maconha em casa com fins medicinais, eles necessariamente têm que buscar um profissional para regularizar essa situação, porque... Cara, você, para começo de conversa, um paciente é difícil ter só 6 plantas, né? 6 plantas, se tu colheres, vai dar muito mais do que 40 gramas. Então, a conta não fecha, sabe? Necessariamente a gente vai ter que ter um poder legislativo que vai criar a legislação específica, né, de que trata já... A própria lei de drogas já tratava desse assunto, né? Vai ter que complementar de uma forma correta, né? E concomitantemente a isso, enquanto isso não ocorre, os pacientes têm que buscar esse auxílio jurídico de qualidade, né, especializado, e buscar os seus direitos para não correr o risco de ser preso, eventualmente confundido com traficante, ou no mínimo perder as plantas, né, a medicina da pessoa. Porque como você estava falando, né, eu acho que é uma quantidade liberada, entre aspas, dependendo do paciente, da questão que ele tem, de certa forma, uma quantidade pequena, né? Não sei se essa quantidade vai realmente suprir a necessidade dele. Pode até suprir por um tempo, mas os pacientes muito usam o óleo medicinal, né? Então, a partir das flores da planta. Mas é uma curiosidade bem leiga agora. É o próprio paciente que fazendo o cultivo, ele faz o próprio óleo? Faz. Existem atualmente vários cursos, inclusive, de cultivo. A própria Santa Cannabis oferece, né? O curso de cultivo e extração. Inclusive, esse é um dos documentos necessários para o habeas corpus, porque, claro, a pessoa necessariamente vai ter que comprovar ao magistrado que ela tem condições de cultivar, que ela tem conhecimento. Porque, tu me fizeste essa pergunta agora de uma forma bem leiga. Imagina um juiz, né, que está acostumado a ver processo de tráfico e, enfim, mortes por conta de drogas e tem todo aquele preconceito, né, que a gente sabe. Já estabelecido, com certeza. Exato. Então, aí a gente tem que comprovar das mais diversas formas para aquela pessoa que está julgando, ou o promotor, né, que também está ali como fiscal da lei, de mostrar que essa pessoa necessita desse meio, né, de cultivo, necessita do remédio, sabe fazer o medicamento, não é exposto, não tem acesso a terceiros, porque também o habeas corpus é individual. Então, tem inúmeras, vamos dizer assim, formas de assegurar o direito do paciente, né, e de assegurar ao juiz e ao promotor, ou a quem está, o desembargador, ministro, enfim, de que aquela pessoa está fazendo o uso correto. Porque o medo da pessoa comercializar, né? Claro. De virar tráfico. A partir do momento que essa pessoa recebe esse habeas corpus, essa autorização para cultivar cannabis, né, na sua casa, ela vai ter uma fiscalização em cima disso, frequente? Como que vai ser? Vai ter um acompanhamento? Então, a gente chama que a pessoa ganha o salvo-conduto, né? O habeas corpus preventivo, ele garante o salvo-conduto para que a pessoa possa cultivar na sua casa. E não tem fiscalização no primeiro momento. Depende muito, por exemplo, eu já tive habeas corpus em outros estados que o juiz determinou que a Anvisa realizasse essa fiscalização. Porque fica até meio confuso. Qual o órgão que vai fiscalizar, né? Exatamente. A Anvisa, para ver se está sendo produzido óleo de formas, nos critérios pré-estabelecidos pela instituição, ou a própria polícia, né? Pois e não a própria Anvisa já deixou bem claro que ela não tem essa atribuição,
né? E já vi decisões também que disseram para a polícia fiscalizar. E também já, assim, por exemplo, aqui em Florianópolis, né, e Santa Catarina, que é onde eu tenho maior atuação, não tive nenhum caso de fiscalização. Mas também não tive, todos os meus pacientes, quando, né, me contratam, assinam um contrato que dizem que eles têm consciência que aquilo tudo é para o tratamento deles, que não pode ser fornecido a terceiros e tudo mais. Então, não teve fiscalização, mas em contraponto, eu já tive em outros locais a Polícia Civil indo na casa do paciente e aí... Por denúncia, alguma coisa do tipo? Denúncia, e não houve o respeito ao salvo-conduto. Eventualmente a pessoa tinha plantas a mais, por exemplo, tu pode dar um exemplo, tu pode cultivar 10 plantas. A pessoa tinha 10 plantas e mais uns vasinhos pequenos com clones, que a gente chama, né? Isso também conta como planta. Então, nesse momento, se ela tinha autorização de 10 plantas e ela tinha 10 grandes e 10 pequenas, ela tinha 20 plantas. E a polícia recolhe. E aí vai a opinião do delegado dizer que é tráfico, ou se é uso, ou se libera. Porque mas geralmente tem um bom senso nessa questão, né? Quando a pessoa tem documentação, tem um habeas corpus, o salvo-conduto, tem que ter, né? A gente espera que tenha. Eventualmente não tem. É difícil. Eu vejo como advogada criminalista, sim... Sempre digo para meus clientes, tu pode ser inocente quanto for. Se tu estás fazendo alguma coisa que não é 100% correta e tu for preso, até tu explicar que focinho de porco não é tomado, exatamente essa expressão que eu uso, demora. E essa demora nunca é tranquila. É numa delegacia, é numa penitenciária, né? Raspou o cabelo, tá de uniforme, tem um número, audiência de custódia, tua família em desespero. Então, assim... e aí também tem um outro ponto, né? A Santa Cannabis faz muito atendimento pro bono, que seria um atendimento gratuito, social, que a gente chama. Eu atuo nisso também juridicamente. Mas muitos clientes pagam por esse serviço, né? E, enfim, muito mais vale pagar por esse serviço, né, preventivamente, do que gastar com advogado criminalista. Eu falo isso pra eles todos também. Todo mundo sabe que nem diz o manezinho, é um carcaço advogado criminalista, né? Então, porra, vamos... Se tu tens esse direito, tu és paciente, tu já tá cultivando, né? Cara, tu não é traficante. Bota a cara. Eu digo assim, o habeas corpus, ele é a vergonha que o advogado tem que passar pra dar um direito que é da população, né? Mas se tu és essa pessoa, se tu tens esse direito, então... Sabe, assuma isso e pra tua segurança, pra tua família, pro teu bem-estar, né? Tem muita gente, que trata ansiedade, ou a ansiedade está ligada à doença que a pessoa tem. Então, ainda fazer uma coisa legal, dormir pensando nisso, né? É muito, muito difícil, muito ruim. Porque acaba se agravando também, às vezes, até alguns sintomas, como tu falou, né? A ansiedade é uma delas. Então, se tu tá todo aparato ali pela lei, tá todo coberto pelos teus direitos, não tem o porquê não procurar, né? Exatamente. Pra se assegurar. Mas a gente sabe que nesses momentos delicados, quando a gente passa por uma doença, fica muito difícil também a gente até conseguir raciocinar direito, eu acredito, né? Totalmente. Então, se tu passa por uma dor muito forte, ou você está em tratamento oncológico, ou você tem uma dor crônica, uma doença crônica, autoimune, então a gente sabe que é muito mais delicado, né? Então, a gente, claro, não vai curar, como a gente sabe que a cannabis, ela não tem esse poder da cura, mas ela realmente ameniza muitos sintomas e a gente sabe dos benefícios através de estudos que já comprovados. Raquel, eu queria saber de ti uma opinião mesmo, pode falar pra gente. Quando que tu acha que a gente vai conseguir liberar a cannabis no Brasil? Não somente para uso comercial, porque hoje a gente sabe que é muita criminalidade em cima de uma planta que sim, tem seus malefícios também comprovados, mas tem muitos benefícios também comprovados. Mas acho que isso entra muito na questão também do tráfico, e o Brasil está muito engatinhando ainda, né? Nós somos um país considerado de terceiro mundo, onde a gente tem um nível de tráfico muito grande em vários estados, geralmente estados mais pobres, e muita gente fala também que a maconha é porta de entrada para outras drogas mais pesadas, mas se a gente for ver num contexto, assim, a maconha não é tão nociva como o álcool né, que está liberado aí, ou o próprio cigarro. Então, a gente vê o álcool... imagina criminalizar o álcool, o caos. Já teve, né, uma época que ocorreu lá naquela época do Al Capone e tudo mais. Então, assim, a gente sabe por experiência, por vivência, ninguém tá dizendo, ou a defensora... Não, a gente sabe que a criminalização, ela não funciona.
todas essas mães que choram que os filhos são dependentes químicos e começaram, sei lá, com a maconha, como dizem, ou, né, tudo isso, todos esses CAPs, todos esses serviços, eles são prestados em um ambiente de criminalização da maconha. Não tem ninguém esperando legalizar para usar. E aí a pessoa que quer usar, ela vai recorrer à ilegalidade para conseguir. Essa é a única forma que eu vejo da maconha ser porta de entrada para outras drogas. É eu ter que ir numa boca para comprar e aí eventualmente me oferecerem outra coisa lá e eu consumir, enfim. Entende? Porque num geral, assim, eu não consigo ver a maconha como porta de entrada. Eu vejo álcool muito mais. Ah, sim, eu também. Muito mais. Vejo. E o problema do alcoolismo, ele é muito a grave, nocividade, né, do álcool, eu acho uma droga muito perigosa. Muito, né, pesadíssima. Deixa as pessoas agressivas, emotivas, sem noção, até perde equilíbrio. E destrói famílias, né? Destrói. O entorno. Muitas famílias, pessoas que bebem, chegam em casa, batem, quebram tudo, então destabiliza muito, né? Porque a pessoa realmente ela sai do estado de consciência. E, num geral, a maconha não tem esse poder. Só que aí, claro, como tu bem falaste, tem o lado bom e tem o lado ruim. E aí é o ponto que eu quero chegar. Eu acho que pra gente colocar luz nesse assunto e conseguir falar sobre o lado bom e o lado ruim da maconha, não tem como ser, né, num âmbito de criminalização. Até eu digo assim, quando a gente estava conversando contigo sobre isso, né? Quando a gente criminaliza uma conduta, principalmente por apelo social, né? Vamos dar um exemplo, a Lei Carolina Dickmann, né? Foi por conta da exposição das imagens dela e tal. Essa lei, ela foi criada e aí agora tudo é crime, né? Quando a pessoa toma aquela conduta, ela cometeu um crime. Só que ninguém fala sobre, primeiro, se essa lei está surtindo algum efeito, a gente não sabe porque não tem um estudo pós-legislativo, né? Se a lei faz efeito ou não, como que ela incide na sociedade. Como que é fiscalizado isso? Como os órgãos estão em cima? Se há fiscalização? Exatamente. E aí, assim, o direito penal, ele tem esse poder. Criminalizou, a gente cancela o debate sobre isso e segue para o próximo ponto. E o que deveria ser diferente, entendeu? Eu penso que a maconha, a gente tem que colocar a luz sobre esse tema, parar de tratar como um tabu, porque é uma substância antiquíssima. A gente tem relatos da maconha sendo usado em períodos antes de Cristo, né? Medicinalmente, no Egito, em rituais e tudo mais, enfim. E toda essa tristeza, essa questão das drogas ocorre num ambiente de criminalização. As crianças que estão consumindo precocemente, estão desenvolvendo, sei lá, problemas cerebrais, elas consomem num ambiente de criminalização, porque não tem conversa, elas não sabem o real efeito. Foi lá na escola e disse que fazia muito mal, que tu ia ficar loucão. Aí a pessoa vai lá, prova a primeira vez, vê que não é assim, que não ficou loucão, e aí perde o respeito. E a maconha, ela tá no mesmo balaio do pó, porque é uma droga criminalizada, ou da cocaína, ou sei lá, do crack, e não é a mesma coisa, é bem diferente, né? A gente sabe que é. E aí também entra a questão da legalização no sentido de uma política de redução de danos. Eu gosto muito de frisar essa questão, porque o cigarro, como tu bem falaste, faz muito mais mal, né? A gente fala que é a morte, que a pessoa escolhe morrer quando ela consome, né? E o tabaco, né, o cigarro, até pouco tempo atrás, ele era super estimulado o seu consumo. A propaganda na TV, as pessoas na novela fumando, podia fumar em local fechado e ninguém se importava. E quando foram, assim, avançando os estudos, né, sobre os efeitos, né, nocivos. Também dos fumantes passivos. Eu lembro quando veio a lei, eu era pequena, mas eu lembro dessa lei. E como as pessoas ficaram chocadíssimas que não poderiam mais fumar em lugares fechados. Sim, e como isso hoje adiantou muito para a diminuição do consumo. A educação, a redução de danos. Então, hoje, sei lá, eu vi esses dias uma estatística, saiu de 18 milhões e tal para tipo 2, diminuiu muito as pessoas que fumam. E eu acho que a maconha, ela teria que ser na mesma pegada. Não dá pra gente fingir que não estão usando, não dá pra gente fingir que não tem um consumo abusivo também, não dá pra gente fingir que não tem gente sendo presa por causa disso, que é um absurdo. Após a lei de drogas de 2006, que né, trouxe em tese a descriminalização do usuário, né, com o artigo 28, as penas alternativas, a população carcerária triplicou. Então não adiantou, entende? Deixar a cargo da polícia com todo respeito, dizer se aquela pessoa é traficante ou não. Porque eles têm um estudo, uma forma de pensar e até a própria vivência da polícia,
te coloca numa situação de criminalização total, sabe? Então, a partir do momento que tu bota a luz sobre esse tema, legaliza, conversa, faz uma lei que seja mais pautada na realidade do país mesmo, educa os jovens para não consumirem precocemente, explica porque... Como é que tu vai dizer para um jovem? Os jovens estão cada vez mais inteligentes, atinados no celular. E com mais acesso, hoje em dia a criança de 3 anos consegue mexer em tudo num celular, então assim, eles têm acesso... Exato, eles têm um acesso muito rápido a todo tipo de informação. Exato, e aí tu vai deixar para quem dá essa informação, é isso que eu quero dizer. Tu vai deixar lá o TikTok dar essa informação de qualquer pessoa, ou tu vais querer ser a pessoa que diz, olha, faz mal e eu vou te dizer por quê, eu vou te provar cientificamente por quê. Não adianta mais para uma criança, na nossa época a gente tinha Barça, não adianta mais tu dizer para uma criança hoje em dia que o negócio faz mal para ela não usar, ela vai querer saber por quê. E ela vai descobrir muito rápido por quê que tu tá dizendo isso, e aí ela vai, quem que vai dizer para ela por quê? Eu prefiro que seja eu do que seja o doidão lá do TikTok, entendeu? Exatamente. Acho que é um longo caminho que a gente tem pela frente. Avançou muito nos últimos anos, a gente vê principalmente essa questão, né, da liberação para uso medicinal, já foi um ganho, eu acredito, né? A gente também tem que ficar feliz por essas pequenas conquistas, né? Acreditar que mais lá na frente a gente vai conseguir ter uma lei de combate às drogas, que é um tema extremamente importante no nosso país, né? A gente sabe a questão do tráfico de drogas, mas é um assunto muito denso que a gente poderia ficar aqui o dia inteiro debatendo, conversando, indo para várias camadas. Nossa, total. É um sistema que super alimenta, exatamente. Né? Então, assim, ele tem várias camadas, e dentro dessas várias camadas tem várias ramificações, então é um assunto muito denso. Mas falando da questão medicinal, já está mais do que comprovado, sim, que a cannabis medicinal, ela tem um efeito, né? Paliativo, acho que a gente pode chamar assim, né? Acredito. Sim, até digo que não é em todas as pessoas, tá? É importante também, tem muita gente que usa e não surte efeito ou não tem efeito desejado, mas até como fui, né, 4 anos vice-presidente da Santa Cannabis, agora eu sou diretora jurídica, acompanho de perto essa associação e os mais de 70 mil pacientes que por ali já passaram, e a maioria são de pacientes que a gratidão que eles sentem pela existência dessa associação, pela existência do óleo, é inacreditável, assim. Por isso que a gente chama até de Santa Cannabis, né? Porque, de fato, ajuda muito. Apesar de carecer, eventualmente... Eu já tive debate com um médico, com um psiquiatra, e muitos citam a falta de estudos científicos, né? Para comprovar mesmo o uso. Só que eu não consigo ignorar o que eu vejo com os meus próprios olhos no dia a dia, né? O estudo empírico, vamos dizer assim. Então, a ciência, ela tá, vamos dizer, devagar, mas isso é por conta da criminalização. Sim. Como é que vai se dar uma planta que tu não pode cultivar, por exemplo, né? Falando de perto, assim, de alguns estudos que eu já pude acompanhar de perto com alguns pesquisadores, inclusive na UFSC, até o cientista, até o pesquisador, quando ele vai pesquisar o produto de pesquisa dele, quando é a maconha, até para ele é burocrático, né? Muito. Então, são várias camadas, né? E gera preconceitos Não, também. Totalmente. Eu queria que, agora, mudando um pouquinho de assunto, sobre a Santa Cannabis, eu queria que você falasse sobre algum paciente que começou a fazer o tratamento na Santa Cannabis, que começou a ser usuário do óleo, mas que tinha um preconceito, né, que com maconha, eu vou te dar a melhor que eu acredito que é a maioria das pessoas, né? Muitas. A gente tem, não quero generalizar, mas, por exemplo... Consciência coletiva, né? Total. Nós temos pacientes policiais militares, entendeu? Que no dia a dia lutam contra, mas entendem do valor medicinal, tratam muito ansiedade, dores e tudo mais. Nós temos pacientes que são evangélicos, que, assim, chegaram na cannabis em desespero, do tipo, eu vou tentar qualquer coisa que me disserem que vai dar certo, porque eu não aguento mais. E aí deu certo. O exemplo maior que eu te daria é a minha própria mãe, Dona Neide, que hoje em dia tem 76 anos, mas ali na época da pandemia, ela tá com 72, ela começou a ter muita ansiedade. Imagina, foi uma época, até inclusive foi na época que mais surgiram pacientes casos de ansiedade e buscando habeas corpus para cultivo, entende? E a minha mãe, ela era uma pessoa que, assim, teve muito preconceito a vida toda, foi ensinada que não é legal maconha, que é droga, isso e aquilo, não vou usar. E, resumidamente, ali
eu venho falando com ela já sobre isso há muito tempo. A maconha já é meu objeto de estudo também há muito tempo. Eu sou advogada há 10 anos, mas já na faculdade eu estudava sobre isso, né? Em 2013 fui no Congresso Internacional sobre Drogas em Brasília, que foi assim um marco na minha vida, até eu diria diversos estudiosos sobre o tema. E aí eu fiz a minha monografia sobre o assunto, tirei 10, aí depois na pós-graduação fiz outra, tirei 10, e tudo falando sobre maconha. Então a minha mãe começou a ver que não era só papinho, vamos dizer, de adolescente, ele realmente tinha um a mais, né? E a minha mãe, aí ela falou, não, tá, então eu vou fazer o teste com esse óleo, porque eu não queria tomar remédio e tal. Aí eu falei, então pronto. Fui lá, ela foi no médico, pegou a receita médica, começamos a fazer o uso do óleo. A minha mãe melhorou, assim, não só a ansiedade, tudo, sono, o humor dela totalmente, assim, passou da água pro vinho. E aí foi muito engraçado, porque passou uns 20 dias, mais ou menos, do início do uso do óleo, ela me ligou assim, ai, Raquel, eu quero te fazer uma pergunta. Tem alguma coisa a ver esse óleo com dor? Porque sabe aquela dor que a mãe sentia nas costas, que sempre tive? Tipo assim, uma dor que ela tem há mais de 10 anos. Aí ela, nossa filha, eu não tenho mais essa dor, sumiu. Será que tem a ver? Não tem, né? Aí eu falei, óbvio que tem, né? Mas assim, ela não tem. O que tu mudou em 10 anos agora? Que foi a única coisa que tu mudou? O óleo. Exato. Então, tu vê, a minha mãe foi uma pessoa que literalmente mudou da água pro vinho. Do não. E hoje em dia ela usa o óleo. Não só ela, a cachorrinha dela usa também. Ela faz propaganda para os vizinhos usarem também. Então a minha mãe virou... Tá difundindo. Ela virou uma pessoa... Uma defensora. Exatamente. Ela passa a palavra da Santa Cannabis, eu digo para ela. Raquel, vamos falar um pouquinho mais da Santa Cannabis. A gente já tá finalizando, estamos chegando já aos 30 minutos de programa. Mas eu queria que você falasse como que encontra, né? Quem tá nos ouvindo, quem tá nos assistindo, inclusive, se ficou interessado, tem alguém na família com alguma questão e que acha que sabe que a cannabis pode ajudar, como que encontra a Santa Cannabis? Tá, a Santa Cannabis, ela tá nas redes sociais, né, no Instagram, @SantaCannabis, cannabis com 2 N's. Tem o site também, onde a pessoa pode pesquisar mais sobre os efeitos, pode ver quem trabalha na associação. E aí, a partir dali, no contato ou pelo Instagram ou pelas redes sociais, também tem o número do WhatsApp. E é no WhatsApp que a pessoa vai pedir, pô, olha só, depende do estágio que ela tá, né? Mas, quero um médico que seja prescritor, tem a listagem. Aí, já tem a prescrição médica, quero comprar. Compra, chega na casa da pessoa. O remédio vem com bula certinho, a pessoa sabe o que ela tá tomando, tem a segurança. A Santa Cannabis é uma associação muito séria nesse sentido, até nas boas práticas para a produção do óleo. Temos um farmacêutico responsável, né? A nossa sede, ela tem um laboratório e tudo mais, os equipamentos. Então, é literalmente um produto nacional com qualidade do internacional, né? Então, entrou na rede social ou entrou ali no site, pegou o número do WhatsApp, chamou, ali a pessoa consegue iniciar. Digamos assim, não sei se eu quero o tratamento, mas quero conversar. Quero entender como é que é, me passa uma referência e tal. Chama no WhatsApp, a gente tem essa equipe de acolhimento que vai passar essas informações para as pessoas. E eu também, né, como sempre me coloco à disposição caso alguém tenha dúvida jurídica, porque tem muita gente que quer o habeas corpus para cultivo ou quer entrar contra o SUS ou contra o plano de saúde para obter o remédio gratuitamente, né? Eu também tenho meu site, que é chiran.adv.br, que é meu sobrenome, mas tem meu Instagram também, que é Raquel Chiran, @RaquelChiran, e eu, nossa, faço conteúdo sobre isso, recebo as pessoas, gosto de trocar ideia. Eu digo sempre assim, querendo ou não, por vários motivos, eu sou privilegiada, e um deles literalmente é ter terminado uma faculdade, ter um diploma, ser advogada. E eu acho que para fazer valer, né, a minha condição de advogada, ter minha carteirinha ali da OAB, necessariamente eu preciso, sabe, atender as pessoas de uma forma humana, receptiva. Sim. E essa passagem de informação, eu acho que é um papel, é tipo um dever com a sociedade. Porque por muito tempo a gente foi ensinado que não podia, que fazia mal. E aí a gente virou as costas para todo um potencial terapêutico, né? E enfim, sempre que alguém chega para mim com alguma dúvida a respeito do assunto, eu super acolho, respondo também, indico a Santa Cannabis ou indico o que for, né, necessário. Então também super me coloco à disposição.
Perfeito. Raquel, eu queria agradecer muito a sua presença aqui hoje com a gente. Eu acho que foi bem esclarecedor o assunto. Falar também que o FloripaCast está sempre de portas abertas para a gente conversar mais, esclarecer mais dúvidas, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Camila, pela oportunidade. Até como manezinha da ilha, é um prazer imenso estar aqui com vocês e sempre que precisar, criminologia, cannabis é comigo mesmo. A gente pode ficar aqui mais de hora conversando, né? E é difícil manezinho, viu? É uma raridade. É 2 manezinhas numa mesa só, tu vê? Tem que dar valor pra esse tipo de coisa. É difícil, tá cada vez mais difícil. Um beijo, FloripaCast. Fica por aqui. Até mais. Tchau, tchau.